Olá, meninas, boa noite. Vamos dar início ao capítulo de Isaías 27, mas antes vamos falar com Deus. Senhor Pai, meu Deus, neste momento estamos na tua presença, meu Pai, e fazemos isso, Pai, porque queremos te conhecer mais. Queremos, Pai, estar firme em ti quando vir os dias difíceis. Meu Pai amado e meu Deus querido, abençoa esta meditação. Deus, nos usa, Pai. Tudo que venha sair de nossa boca venha para edificar umas às outras e também aquelas pessoas que vão vir escutar depois desta meditação. Pai, repreende todo o mal e todo o projeto do diabo que vem impedir essa meditação. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E amém. E graças a Deus. Pois bem, vamos lá, Isaías 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, não se refere apenas no tempo de Ciro, mas também no tempo de Cristo, que o Senhor vai reinar e o diabo será destruído. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. O Senhor invoca naquele dia que haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, significa os últimos dias, o tempo que a profecia será cumprida e que ninguém há de fazer mal à vinha de Deus, que é Israel. Eu, o Senhor, aguardo e cada momento arregarei para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia aguardarei. Isso é para aquele que estiver firme e também para o que se voltar para o Senhor. Aí eu trouxe aqui Salmo 121, 3, 4. Vale a pena a gente abrir a Bíblia. Pode ler? Pode sim. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O 4. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Busque se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, faça paz comigo. O Senhor Jesus fala que não há indignação nele, mas para isso há uma necessidade de um arrependimento e se volte para ele. Vamos abrir Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Quer falar algo, dona Lília? Não, não, tranquilo. Pode seguir. O 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá,
e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Esse aqui, dona Lília, eu não tive uma compreensão. No verso 6, né? Isso. Então, o que acontece? O texto em si, ele está falando sobre a restauração de Israel, né? Hum, Quando ele aponta para a vinha, ele aponta para Israel, que é a vinha dele. Daí ele vem e comenta, né, que fúria não há em mim. Você falou de uma outra forma, estou lendo numa outra versão, mas fica claro que a ira de Deus, ela foi cessada. Então, aquela revolta que ele tinha, e por isso ele suscitava nações contra Israel, aquela revolta foi aplacada, aquela ira foi aplacada, tem um motivo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, ainda no verso 4, ele fala: quem disporia, né, hum, os arbustos com espinhos e os espinheiros contra mim em batalha? Se ele já está em paz, né? Quem é que vai suscitar inimigos, quando ele fala de espinheiros, de abrolhos? São seres humanos, tá? Ali são representações de pessoas, são personalidades. E espinheiros, abrolhos, normalmente são inimigos de Deus. Então ele fala: quem é que vai suscitar algum inimigo contra mim? Quem vai suscitar algum inimigo contra Israel? Porque eu estou guardando Israel, eu não tenho mais raiva de Israel, eu estou em paz com Israel. E nisso ele vai guardar, vai proteger, e ele vem no 6 e fala: ele fará com que aqueles que procedem de Jacó criem raízes. Ou seja, não vai andar ali e acolá, vai ficar em um determinado lugar e ele vai criar raízes, ele vai se estabelecer naquela região. Israel florescerá e brotará. A gente não está falando de uma vinha, então ele usa essa forma de linguagem para dizer que essa vinha vai crescer. Então imagina realmente uma vinha, uma planta, uma videira. A gente vai lá, planta ela na terra, ela se enraiza, cresce, tem os seus galhos, seus brotos, floresce, dá fruto. E o fruto de uma vinha vai ser justamente os seus filhos. Então, Israel vai se proliferar. Ele vai ter o seu lugarzinho para ficar, ele vai crescer, vai prosperar e vai ampliar o seu domínio, né? Israel florescerá e brotará e encherá a face da terra com o seu fruto. Então, esse povo vai crescer de tal forma que vai encher a face da terra. Entende? Então, uhum, aponta para realmente uma proteção de Deus, porque você imagina um povo que foi perseguido, que está sendo perseguido, Israel sempre foi perseguido, mas ainda assim ele não é diminuído, ele consegue crescer. Por que ele consegue crescer? Porque ele está sendo protegido. Quem castigava Israel ao mandar de Deus? As nações inimigas. Vem a Síria, vem a Babilônia e por aí vai. Os romanos. Hoje a gente tem as nações islâmicas, tá? Então, sempre há alguém contra Israel. Sempre há alguém contra Israel. E o que ele está dizendo é que ele agora vai proteger, porque a ira dele já cessou.
Então, ninguém vai mexer mais agora com a ira dele, com a cria dele, com a vinha dele. Lembra lá no capítulo 5 que ele fala da vinha dele, que ele plantou, né? Que ele afofou a terra, que ele adubou, teve todo carinho, colocou num lugar especial. E ele depois fica chateado, como é que vocês agora dão uva brava, né? Dão maus frutos. Então, aqui agora é o contrário. Ou essa vinha vai dar um fruto tal que vai encher a terra. Por quê? Porque agora ele está guardando essa vinha, entende? Então, ela vai ter condição de crescer, se proliferar. E Israel vai encher a face da terra. Eu até aqui, eu tenho dois possíveis entendimentos a respeito desse texto. Até aqui, verso 6. Estamos falando, de fato, de uma Israel que passou pela Síria, pela Babilônia e sobreviveu? Ou estamos falando de uma Israel que passou pela grande tribulação e sobreviveu? Eu não consigo definir se estamos falando de duas situações distintas ou se estamos falando de duas situações distintas ao mesmo tempo, ou se estamos falando de uma determinada situação, não consigo ainda identificar. Ao longo do texto, a gente vai discutindo junto e vamos ver se realmente ele está falando do Israel do tempo de Isaías ou de um Israel que a gente sabe que vai sofrer um grande juízo através da grande tribulação. Deu para entender aí, Neide? Deu. Eu também me fiz sempre essa pergunta de qual tempo estava relacionado, se era do tempo de Israel ou do tempo que está por vir. Quando ele me aponta para um momento que ele está sem ira, me parece já ser o momento onde o cálice da ira de Deus foi derramado, as taças, né, da ira de Deus foram derramadas. Isso a gente vê lá em Apocalipse. Então, e o Apocalipse está falando do final de tudo, da grande tribulação, e do pós-vir disso tudo, e apontando para o milênio. Então, eu fico aqui um pouco confusa, porque se ele está completamente em paz com Israel, então agora vai vir o milênio, onde vai ser um reinado de paz, e agora Israel vai estar completamente protegida. Israel vai estar completamente protegida. Porém, a gente pode ver esses momentos nossos atuais, onde Israel já reexiste, né? Ela já foi reimplantada novamente. A gente vê a nação de Israel, as tribos espalhadas de Israel ao redor do mundo, retornando para o que hoje é a terra de Israel atual. E a gente está percebendo que, por mais que hajam guerras contra Israel, Israel tem prevalecido, está crescendo, entendeu? Mas eu não vejo esse cumprimento de encher a face da terra. Poderia ser o cumprimento de encher a face da terra de Israel atual, ok, mas encher a face da terra do verso 6 me dá uma ideia muito ampla de face da terra, realmente todo o planeta. Não é o que a gente vê agora. Israel está contrito a Israel, está crescendo lá, está desenvolvendo, está prosperando. Tem israelitas ao redor de todo mundo, estão sobrevivendo, mas o que a gente vê é que essa galera está retornando para a sua pátria original, para a terra prometida. Isso é o que a gente vislumbra agora, nesse exato momento. Então, tempo certo de que se trata o texto, eu ainda não consigo definir, né? A gente vai ver algo mais para frente, em outros versos, sinalizando para o retorno pós-Babilônia, pós o exílio da Babilônia, pós-exílio
da Assíria. Então, a gente pode pensar aí várias coisas. Vamos tentando fechar essa ideia ao longo da meditação. Versículo 7. Eu estou aqui com duas versões. Por acaso Deus castigou Israel tanto quanto os seus inimigos? Ele arrasou os inimigos, mas a Israel só deu um castigo pequeno, porque foi o que nós vimos, né, no exílio. Deu um castigo para o povo aprender a não voltar a respeitar o Senhor, derrubar os ídolos, os altares e voltar para Deus. E eu também na outra versão tem: com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando a tirou com seu vento forte. Não, já pulei aqui um. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o assim como matou aos que foram mortos por ele? Uma pergunta, né? Quer dizer, são duas perguntas. Pois é. Como... Hum. Aí a gente vai ver que houveram dois exílios. O exílio de Israel, através dos assírios, o Sim. exílio dos judeus, né, de Judá, através da Babilônia. Então foram dois exílios. Mas, de fato, não foi a destruição de Israel e de Judá. As suas terras foram destruídas e dominadas, mas o povo não. O povo foi preservado. Mas a gente vai ver, dentro das profecias, Deus afirmando que vai destruir os assírios, e sim, esse povo foi destruído. Vai destruir a Babilônia, e sim, o povo da Babilônia foi destruído, né? Quem ficou no lugar é uma outra nação que foi originada. Mas Israel não foi destruído, Judá não foi destruído. Eles foram castigados, mas não destruídos. Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando a tirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Aí na minha outra versão, ele castigou seu povo, levando os judeus como escravos para uma terra distante, como se tivessem sido carregados por um vento forte. Falando aqui também do exílio ainda, né? É. E esse vento forte, esse vento do leste, é a Babilônia, que geograficamente se posiciona ao leste de Israel. Então, aquele povo veio de lá assolando. É uma metáfora que Isaías usa, né? Mas mostrando do poder que eles tinham, a velocidade e a ferocidade que eles tinham e de onde eles vinham. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Eu estou aqui com outra versão, deixa eu ler. A cidade que tinha altos muros estão vazia e silenciosa, completamente abandonada como o deserto. Lá os bezerros pastam e descansam e devoram os seus ramos. Alguém quer falar algo? Maiana, Mai, Dona Lília, eu sei exatamente o que a senhora está, quando a senhora está meditando, fala, gente, fala alguma coisa, e todo mundo caladinho.
Você se sente só, né? Gente, bem isso. Eu não quero Maiana, falar nada, não. mentira, Maiana, você quer falar assim, para com isso. Se acanhe não. Só que Neide está lendo naquela mesma Bíblia de Isis aí, uma dessas versões, viu? É, Tá tudo eu tô com certo. o bispo Tá e tudo olha, certo. ele tá falando. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. E tem o quê? Essa Bíblia, Mai? Ela não gosta? Hum. Não, é que é a versão mais fácil. É isso mesmo, menina. Então, mas é isso mesmo. Se você quer saber, eu tô com 3 Bíblias Depois aqui. eu quero ela emprestada. Menina, deixa eu te contar. Essa aqui fica no meu trabalho, no refeitório. Aí eu trouxe hoje. Ó, acho que vale a pena a gente denotar aqui, no verso 9 ainda. Hum. Portanto, por meio disto, a iniquidade de Jacó será purificada, e este é todo fruto para remover o seu pecado. Então, se a gente pensa, isso aqui ajuda a gente a situar em que momento, de que momento a profecia fala. Se há uma purificação pelo fato de eles terem sido dispersos e novamente reajuntados, né? Se os exílios foram suficientes para purificá-los, então, nesse ponto, a gente pode pensar que o texto aponta para aquele momento ali em que a Babilônia invade Judá, em que a Síria invade Israel, e só aquele período ali. Depois eles voltam do exílio, e quando eles têm a oportunidade de retornar do exílio, então aí eles são considerados purificados. Deus já aplacou, já foi aplacada a ira de Deus, né? A revolta de Deus. E nesse momento, quando ele fizer todas as pedras do altar, como pedras de giz, como pedras de cal, como está aí, que são batidas e feitas em pedaços, os bosques e imagens não ficarão de pé. O próprio Deus tratará de fazer isso, de derrubar essas imagens. Não por um ato miraculoso, não. Usando esse próprio povo para derrubar os seus ídolos e toda a idolatria com que eles se corromperam ao longo desses anos aí. Certo é que quando Israel volta do cativeiro da Babilônia, de fato, eles não se envolvem mais com idolatria de falsos deuses. Isso aí eles realmente não fazem mais. Então, pode ser realmente que o texto esteja apontando para esse período aí. Quando ele vem e fala que a cidade que estava protegida, com seus muros altos, né? A cidade fortificada, ela está isolada, isolada porque não tem mais, desolada, porque não tem mais moradores, não tem mais habitantes, né? Ocorreu o exílio. Quem por ali ficou acaba fugindo para o Egito, né? Eles fogem de lá porque Judá ficou destruído. Então, eles vão procurar um recomeço, né? E até para recomeçar numa terra destruída é complicado. Vamos imaginar que Israel, pessoal, está no meio de um deserto, né? Israel é um milagre, porque Israel está no meio de um deserto. É você, para recomeçar, no mínimo tem que ter agricultura. Aí você imagina plantar numa terra que está sob pedras, porque as casas foram desmoronadas, né? Destruídas. O templo foi destruído, enfim. É pedra para tudo que é lado. Os muros foram derrubados, é pedra para tudo que é lado. Então, você lá com uma mão de obra exígua, né? Mirradinha, tirar aquelas pedras do lugar, preparar aquela terra, onde você não tem mais nem animais, não tem rebanho, vai ser sua força bruta do seu braço, basicamente.
é muito complicado você recomeçar a vida naquele lugar, nesse momento. Então, o que você faz de imediato? Morre de fome? Não. Ou você de fato aceita e vai para o exílio, ou então você vai procurar refúgio em outras nações. Então, a maioria dessas pessoas, né, dos judeus que permaneceram, que não foram exilados na Babilônia, eles acabam indo para o Egito, né, e lá eles vão recomeçar a vida deles. Até então chegar o momento em que eles vão poder retornar para suas terras. Aí lembra que quando eles voltam da Babilônia, né, quando Ciro permite que eles retornem para a Babilônia, eles não vêm de mãos vazias. Eles vão trazer recursos para poderem retomar a reconstrução das suas cidades, né? Então, eles vêm lá cheios de ouro, eles vêm com alimentos, eles vêm com tecidos, eles vêm com toda a condição para. E sem falar da própria mão de obra, né? Porque o povo vai junto. É uma multidão que vai junto. Então, eles voltam com condição de serem restauradores da terra de Judá. Em princípio, Judá. Certo? Então, o texto já vai dando um afunilamento para que, de fato, seja esse o momento. Então, a terra vai ficar completamente desolada. Lá o novilho se alimentará, e lá ele se recostará e consumirá os ramos dali. Então, pouco pasto que tiver ali vai ser consumido por esses novilhos, mas não é, na verdade, um, uma criação, né? São animais que ficaram para trás, tá? Não é, de fato, um rebanho. Fala do novilho, está perdido. Então, ele vai usar aquilo ali como pasto, né? Não vai ser uma morada, né, de pessoas, dos judeus de Israel. Pode continuar. Versículo 11. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Na outra versão, meu povo é como os galhos secos de uma árvore, arrancados e usados para acender fogueiras. Esse povo não entende nada, por isso aquele que o criou não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. O versículo 12. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis colhido um a um. O 12 e o 13 tem a mesma correlação. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aqui o profeta tem a visão da grande colheita, de quando o Senhor Jesus retornará como juiz para estar julgando seus escolhidos. Eu entendi dessa forma. Pois é, quando fala trombeta, né, a gente pensa logo A no volta do Senhor Jesus. Apocalipse. A gente pensa nisso. Mas pode ser de fato uma figura de linguagem e só apontando, né, aqueles que estavam prestes a perecer na terra da Síria e rejeitados na terra do Egito,
eles voltarão para, para Israel. Quem primeiro retorna para Israel é justamente Judá. Assim que acaba o exílio, o cativeiro babilônico, Judá retorna para a terra de Judá. Então, os judeus retornam para Judá. Mas boa parte de Israel permanece dispersa. Boa parte de Israel permanece dispersa. E tem aquela galera que desceu para o Egito. Esse povo continua disperso. Depois que Israel está se refazendo na tribo de Judá, na pessoa de Judá, quando esse povo está se refazendo, eles também, os que foram dispersos pelos assírios e os que se refugiaram no Egito, eles também vão retornando. Então, não é um particular do que está por vir. Isso já aconteceu também antes, entende? Hoje a gente lendo esse texto para os judeus daquela época, isso aqui talvez não fizesse nenhum sentido, né? Estava falando de um tempo e eles não estavam entendendo. Para a gente que já viu esse momento, a gente já viu o momento da restauração de Judá pós-Babilônia, já vimos o momento em que Israel está sendo restaurada hoje, né? Desde 1948, na verdade, Israel foi restaurada. E a gente sabe que vai existir um momento em que mais benesses acontecerão ainda a Israel pós-grande tribulação, período do milênio. Então, 3 momentos aí agora, né? 3 momentos. No verso 12, e acontecerá naquele dia que o Senhor ajuntará desde o canal do rio até o ribeiro do Egito, e vós sereis reunidos um a um, ó vós, filhos de Israel. Então, Judá já foi reunido e Israel vai sendo reunido aos poucos. Ó, pessoal, eu fecho esse texto com a ideia de que é realmente o restabelecimento de Israel pós-exílio. Eu não pensaria, né, agora no final, meditando com mais calma, eu não pensaria que é algo de futuro, de milênio. Não pensaria nisso. O que vocês acham? Fala aí, Maiana, vá. Você que está desde o começo. Eu estava pensando que era nos 2 tempos, que o texto vai e volta na futuro e o passado, né? E quando ele fala no versículo 4 e no 5, que nele. Deixa eu só. Peraí, como eu levou as folhas aqui, peraí. Aqui, ó. Não há indignação em mim que me poria assaz e tudo mais. E o 5. O que se apodere de minha força, e que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Aí, isso me faz pensar que é esse momento aí, antes do Apocalipse, porque ele está mostrando que a indignação dele só dura, a revolta de Deus só dura enquanto a pessoa não se arrepende. E eu vi esses 2 versículos como um convite ao arrependimento, um convite ao arrependimento, porque Deus ele pode estar furioso com a gente, o quanto que for. Quando a gente se arrepende e pede perdão, a gente vai colher esses frutos. Mas ele vai perdoar e a gente vai ter paz no futuro, a gente vai pagar aquele preço merecido, que foi o que esse povo fez. Eles pagaram um preço e alguns, de fato, se converteram de verdade, se arrependeram. E o melhor de tudo é isso. É aplacar a ira de Deus, não que vá brincar com Deus, mas ele reconhece um arrependimento sincero.
e ele não vira as costas quando você de fato se arrepende. Você consegue aplacar a ira de um Deus tão grande com uma coisa assim. Não consigo achar a palavra certa, mas é nessas coisas que a gente vê a grandeza do nosso Deus, que a gente não merece e mesmo assim ele está ali pronto para perdoar a qualquer momento. E isso vale também para a nossa vida, né? Com as pessoas, pelo menos eu falo por mim. É, é muito fácil aplacar a ira, é só você reconhecer o seu erro, e a única coisa que Deus quer da gente é isso. Só que as pessoas vivem tão soberbos, tão voltado para altivez, que sabem que estão errados e não reconhecem, e preferem pagar o preço. A gente vê a pessoa dizer, eu vou para o inferno, prefiro ir para o inferno do que me arrepender. Eu não, eu quero me arrepender. Deus ele vai dando essas chances, essas oportunidades, e a gente vê que até no último momento ele ainda chama a pessoa para se voltar para ele, porque até como no Apocalipse, ele ainda vai derramando essas taças aí com a ira dele, com os flagelos e tudo, para dar tempo a pessoa acordar e se voltar para ele. E nem todo mundo quer. E o pior é que, assim como essas pessoas aí do passado que tinham entendimento da palavra e da lei dele, hoje são as pessoas que estão na igreja, são as pessoas que sabem, pessoas que até pregam, mas que não vivem. E isso é doloroso, é saber que essas pessoas vão para o inferno porque não quer dar ouvidos. Ouvem, mas não dão ouvidos. A gente vê aqui no verso 11, o motivo de ele castigar, né? De, de ele não reservar misericórdia para essas pessoas. Ele diz que é um povo sem nenhum entendimento. É um povo. Ainda hoje, estava conversando com um evangelista e a gente estava falando, acabou passando o carro da polícia, e a gente comentou que a polícia aqui está bem braba, está metendo bala, está matando, está acabando. E é quase que inevitável a gente, em algum momento, pensar, pô, tá certo, bem feito. Pessoas assim têm que ser realmente eliminadas. E fica meio estranho quando a gente fala isso, porque a, a nossa identidade é de salvar. A identidade do cristão tende para a salvação, para o perdão, para a misericórdia, e não para a condenação, como é uma morte. Mas foi o que a gente falou. Gente, chega uma hora que não dá mais. São pessoas que não têm entendimento e não estão sendo pegas de surpresa. Sabem que o que estão fazendo é errado, sabem que o que estão fazendo traz consequências, sabem que o que estão fazendo vai trazer a morte, é uma questão de tempo. Eles têm essa consciência que é uma questão de tempo. Pô, e aí, Deus se agrada disso, né? Deus não vai ter misericórdia? Eu imagino que Deus já teve misericórdia pra caramba. São pessoas que, se não cresceram ouvindo a palavra, são pessoas que tiveram com certeza oportunidades, foram chamadas ao arrependimento, lhes foi dada a palavra de Jesus como uma opção para elas terem uma nova vida. E o que acontece? Elas rejeitam isso. Estamos vendo aqui uma Israel que está sofrendo, né? A gente vai ver que não foram destruídos, mas não significa que não houveram mortes. Obviamente houveram mortes. O povo todo não foi destruído, mas houveram mortes. Uma parte foi para o exílio. Imagina quantos não morreram na caminhada de Judá até Babilônia. Quantos atravessando o deserto sendo puxados por cordas nus? Quantos não já morreram ali? Mas a nação em si, o povo em si, a maioria foi preservada, até porque eles seriam a semente da nova nação que seria refeita.
né? Então, chega um momento que não tem jeito, vão ser mortos, vão ser destruídos, né? Vão ser destruídos. E, bom, azar o deles, né? Porque oportunidade teve. E o que a gente vai ver aqui é Deus falando assim. Portanto, ele que os criou não terá misericórdia deles. E ele que os formou não lhes mostrará favor. Não vai ter no português bem dizido, não vai ter mimimi. Não vai ter uma conversinha, não. Não vai ter como dizer que Deus foi injusto. Não. Ele está avisando com muita antecedência. A palavra dele está aí hoje, inclusive, mais que nunca, para todo mundo. É rádio, é televisão, é internet. Você entra no Instagram, tem palavra. Você entra no YouTube, tem palavra. Né? Você vai nas outras redes sociais, é TikTok, é o raio que passa, tudo tem palavra. Mas a pessoa não quer ouvir, né? Então, enfim, o que, o que eu achei interessante aqui nesse verso 11 foi isso. Porquanto é um povo sem entendimento, as mulheres vêm e colocam fogo. Quando a gente pensa em fogo, pensa em quê? Morreu, né? Inferno. Não tem conversa. O que você entendeu aí, dona Zila? A essa altura, a dona Zila já dormiu, né? Jesus na causa. Fala aí, dona Cida. Dona Cida tá travada. Tá difícil. Ah, não, destravou. Aleluia, glória a Deus. A minha internet, eu não sei se é a de vocês ou a minha que está falhando. É E como o aí? Maiana falou aí, né? Eu botei até aqui, não, o desejo de Deus não é destruir, o desejo de Deus é que nós nos arrependemos, né? Então, a gente, se a gente se arrepender, nós teremos tudo de Deus, mas se não, é a destruição, né? E Deus nos fez diferente dos animais. Os animais não sabem o que é certo e errado, mas a gente sabe. A gente tem escolhas, né? A gente pode escolher. Então, a vontade é da gente. Fica para mim isso aqui. E essa parte aqui, dona Olivia, eu queria entender a Bíblia como vocês entendem, mas eu não entendo. Essa parte aqui que a senhora diz, que a Bíblia diz: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherá fruto, e encherão de fruto a face do mundo. Eu lendo isso aqui, eu digo, é agora, né? A senhora fala, né, Israel, mas eu vejo o mundo, os cristãos crescendo, né? Está se enchendo, todo mundo está tendo a palavra, todo mundo está ouvindo, todo mundo está tendo tempo, né? O mundo, o que mais a gente vê é a igreja abrindo, é palavra seminando aí pelo mundo afora, né? Então está se enchendo o mundo. Não, não hoje não vê, não sabe da palavra quem não quer. Tá tudo aí, como a senhora falou, tá internet, tá todo mundo sabendo. Então, aqui eu vejo assim, encherão de fruto e a face do mundo. Todo mundo está vendo a palavra. Quem se arrepender, bem. Quem não se arrepender, infelizmente, a destruição virá sobre aquela pessoa. Fica para mim isso. Beleza. É porque eu entendo que aqui é Israel e não a igreja. Porque ele fala aqueles que procedem de Jacó. Então, ele aponta muito para a descendência de Israel. Quem foi Jacó? Israel. Então, ele aponta para a descendência de Israel. Ele aponta para as 12 tribos. Não acho que é inválido pensar na igreja. Não acho que seja inválido.
podemos ter essa compreensão também, né? Espiritualizando o texto. No final das contas, nós somos descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Não somos descendentes de Israel, né? As famílias serão benditas em Abraão, o tipo de fé que ele demonstrou. Mas quando fala de Jacó, quando fala de Israel, a coisa fica mais estreita. A gente está falando mesmo do povo eleito, né? Aquele povo que veio lá de fato, da descendência de Jacó. Entende? As 12 tribos formando a nação de Israel. Então, por isso o texto aponta. Se ele quisesse falar realmente da igreja, então somente, ele usaria algum outro termo. Mas, de fato, a igreja está crescendo, né? Por mais que a gente seja uma igreja relativamente fraca e débil, né? A gente faz muito menos do que deveríamos e do que poderíamos. Ainda assim, a igreja está crescendo. Eu estava buscando relatos de islâmicos se convertendo ao cristianismo e me surpreendi com o que eu vi, porque apesar do islamismo ser a religião que mais cresce hoje, porque aqueles caras fazem filho que nem rato, é uma procriação incrível, mas ainda assim a igreja tem penetrado nesses lugares, a palavra de Deus tem chegado a essas pessoas, e até dentro do islamismo a gente tem visto pessoas se convertendo ao cristianismo, se convertendo a Jesus. E, obviamente, a maioria é morta, tá? Porque quando eles declaram amor a Jesus, quando eles declaram fidelidade a Deus na pessoa do Senhor Jesus, então aí eles são mortos como se fosse barata. Para eles é muito, muito natural. Ah, não, sou inimigo, já lá, mata. Mas tem gente que está tendo essa coragem de assumir Jesus Cristo. Isso é bonito, né? Quando a gente vê essas coisas assim, esses exemplos sacrificiais, isso é bonito, né? Isso dá até mais gás na gente, pô, não estamos sós. Mas, enfim, voltando, o texto fala de Israel mesmo, tá? E, e a ideia de criar raiz aponta para uma ideia de estabilidade. Então, de fixação em um lugar. O que não é para a igreja. Isso é para Israel. Ele pode ficar lá no lugarzinho dele. Mas a igreja não. A igreja tem que ser pulverizada mesmo. A igreja tem que ser dispersa. A igreja tem que ser missionária. A igreja não tem lugar. É que nem Jesus, não teve lugar para dormir. Isso aí é a igreja. Tá certo? Então, aqui, ele, por isso que eu penso que, de fato, estamos falando de Israel. E ele continua. Israel florescerá e brotará, e encherá a face da terra com seu fruto. Nesse momento aqui, é que eu fico imaginando, pô, que momento é esse? Porque, para mim, isso de fato aponta para o milênio, onde eles vão ter, de fato, liberdade para crescer exponencialmente. Só que, quando eles são restaurados depois do exílio babilônico, de fato, eles também têm uma liberdade para crescer. Só vão ter como inimigos mesmo no futuro os romanos. Mas aí já se passaram alguns séculos. Quando chega o momento dos romanos criarem seu império, né? E invadirem e dominarem Israel, aí eles vão ser feitos escravos de novo, e aí, enfim, eles não vão ter mais condição de crescer. Vai ser um novo exílio que eles vão sofrer, mas agora ao redor de todo mundo, não é só o exílio ali da Síria ou o cativeiro babilônico, não, agora vai ser espalhado realmente para todo mundo. Isso é, então, eu fico assim, pensando que realmente é o momento só que eles saem da Babilônia e retornam ali para Judá. Fala aí, Martiane.
Esse Vocês povo estão me dorme. ouvindo? Ah, bom. Pensei que tinha dormido também. Tá repreendido. Fala. É que a tela do meu celular tá quebrada. Desculpa. Eu estava pensando, na verdade, essa palavra me arremeteu o milênio também, né? Tanto o passado como também o milênio. E que parte do milênio? Não sei se vocês lembram, mas lá em Apocalipse fala dos escolhidos, né, que foram selados, dos selados. Então, o que é que se entende? Que estes selados. Acho que Martiane travou. Falou, né? Também sobre as oportunidades que Deus dá, né? Ô, Martiane, rapidinho. Você travou quando começou a falar dos selados. Recomece dessa parte. Pronto, desculpe. Essa palavra me arremeteu tanto no passado, que já passou, como também o milênio, né? E aí foi levantada a questão, qual parte do milênio? E aí eu lembrei de lá, de Apocalipse, que fala sobre os selados, né? Qual é o objetivo dos selados? É levar realmente a palavra, é brotar, né? Dar frutos, né? E eu acredito que eles serão também os responsáveis dessa profecia, né? Que vai sim se cumprir, e eu acredito que vai ser por meio destes selados, né? E eu também concordo com a parte que foi fala aí sobre as oportunidades, né? Gente, a gente está vendo muita, como eu posso dizer, muita apostasia. A gente está vendo muitas coisas acontecendo. E não é de hoje, na verdade, isso acontece de muitos anos atrás, desde quando o apóstolo Paulo estava aqui, que ele escreveu aqueles livros, né? Gálatas, Coríntios, enfim, ele já foi falando lá em Timóteo também, ele fala. Então, são coisas que sempre aconteceram no meio da igreja, né? É pessoas que não são igreja, mas que estão na igreja e estão ali só para corromper, para contaminar a fé das pessoas, né? Para dar maus exemplos, né? Para tentar sujar os olhos. São os famosos joios no meio do trigo e que a Bíblia já deixou claro através do Senhor Jesus que seria necessário que ambos crescessem juntos, porque se tirar um, corre risco do trigo cair fora também, né? Então, é necessário que isso aconteça. Isso não vai mudar, porque o próprio Senhor Jesus disse, isso vai até o dia da colheita. Então, a gente que está na fé, a gente precisa guardar o nosso coração e a nossa salvação. E é isso que eu queria trazer. Beleza, ela falando aí do milênio de novo. Ó, os selados ali de Apocalipse, aqueles selados, eles vão ser selados durante a tribulação, não é no milênio, tá? E sim, é como se fosse a igreja dos judeus, a igreja de Cristo no meio dos judeus, para continuar pregando, porque a primeira igreja já subiu. E eu não vejo nenhum problema de chamar esse povo que vai se converter na grande tribulação de igreja também. Para mim não faz diferença, no sentido de que eles são o corpo de Cristo também. Mas há estudiosos que fazem essa distinção e não chamam eles de igreja. Nem sei do que chamam. Mas, enfim. Voltando para o verso 1, só para colocar um pouquinho mais de polêmica na coisa, a gente vai ter assim, vou falar aqui na minha versão, King James. Naquele dia, o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante. Leviatã, aquela serpente tortuosa. E ele matará o dragão que está dentro do mar. Não sei se vocês tiveram essa compreensão, mas para mim fala de duas pessoas distintas. O Leviatã que será punido. O outro, o dragão que se levanta do mar, que será morto. Dá para perceber? Há uma distinção onde
Leviatã, que para mim aponta para Satanás mesmo. Para mim aponta para Satanás. E por isso é que eu fiquei com essa questão de milênio, não milênio. Porque no milênio, Satanás ele só vai ser preso. Ele não vai ser destruído. Ele só vai ser preso. Mas no milênio, o dragão, que é o anticristo, o dragão que se levanta do mar, esse vai ser lançado, já vai direto para o inferno, né? Ele já vai para o lago que arde com fogo e enxofre, ele que vai inaugurar lá o lago que arde com fogo e enxofre. Então, para mim, aqui são duas pessoas distintas, sofrendo dois tipos de punição distintas. Satanás ele será preso no milênio e no final do milênio ele vai ser solto por um pouco de tempo para seduzir as nações. E a gente não vai ouvir mais falar de anticristo. Anticristo já foi. Ele já foi para o inferno e acabou. E aí ele vai e aponta. Naquele dia, a vinha vai cantar. A vinha vai cantar naquele dia. Enfim. Alguém chegou a uma conclusão? São dois tempos distintos? Neide, fala aí, para encerrar. Eu ainda não tive uma conclusão de qual tempo está falando. A senhora acredita? Tive não. Acredito, eu estou na mesma vibe. Não tive. Mas Mas o ele enfim, que? fala, faz, Maia. Sim. aí no versículo 1 ele diz que vai matar a serpente, né? O dragão. Diz que vai matar o dragão. Satanás vai morrer? Eu estava achando que isso aí era o Apocalipse. Eu pensei em diabo e Satanás também. Aí ele fala que vai matar. Então, eu creio que isso aí seja as nações, a Síria, Babilônia, o Egito. Porque no versículo 13, eu acho, que ele fala que o povo que estava dando por essas nações vai retornar e adorar o Senhor. É, mas esse povo aqui são as ovelhas desgarradas de Israel, viu? E vai voltar para adorar a Deus. Eles vão se converter e não vão mais se misturar com idolatria. Também, depois de Mas tudo isso aí, se voltar, pode mandar matar que é bicho. é descaração, né? Mas assim, o dragão que se levanta do mar. Tenta imaginar aí quem é que se levanta do mar. Né? E que mais? Que nação é Não, esta isso que se daí em levanta do mar? Apocalipse Hum. foi aí que me gerou a dúvida que eu estou falando, porque antes de chegar, né, em todo o conceito, eu estava crente que era o juízo final. Era depois de tudo que ia acontecer aí, eles iam receber as punições dele e tudo mais. Mas aí a senhora, não satisfeita com suas dúvidas, veio colocar nos outros também. Pois bem, o que interessa é que, se não houver arrependimento, vem o juízo. E Deus não vai guardar misericórdia com aquele que não busca o conhecimento. E não é o conhecimento do mundo, obviamente, é o conhecimento da palavra de Deus, da mente de Deus. Neide, quer fazer mais alguma consideração final? Só isso mesmo. Como vimos, né, que a misericórdia de Deus tem limite. Então, vamos aproveitar agora o nosso Deus. Quem tem de se arrepender, quer dizer, todos os dias temos de arrepender de algo, né? E continuar pedindo misericórdia a Ele, seguindo a Ele firmemente, porque senão não queremos pagar para ver ninguém aqui, né? E é isso. Com E certeza. fica a questão de qual tempo está falando. De repente, dos três. Vai, Neide, indica aí alguém para fazer a oração. Vamos encerrar por hoje.
Dona Cida. Dona Cida ama orar. Ela faz uma cara de alegria para lá. Meu Deus do céu. Falou, Dona Vive Cida vai não? orar, ela já fica agoniada. Vamos lá. Meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos e estamos na tua presença. Meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor, a tua misericórdia, ela pendura para sempre, meu Pai, nas nossas vidas, na vida daqueles que te servem, na vida daquele que tem temor, meu Pai. O Senhor está dando oportunidade a cada um de nós, meu Deus. Oh, Pai, nos reveste com o teu poder, meu Pai. Coloca, meu Pai, discernimento da tua palavra nos nossos corações, meu Deus. Não deixa, meu Deus, que a gente venha regressar. Não deixa, não, meu Deus. Dá discernimento. Cada dia mais, meu Pai, aumenta o nosso temor e o nosso tremor na tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E cada dia, meu Pai, nos sustenta, meu Deus. A família é sacrifício, meu Deus. Coloca, meu Pai, força na gente para que a gente possa seguir, porque esse momento aqui, meu Deus, é maravilhoso. Poucos não sabem o que estão perdendo, mas nós fomos escolhidas para saber mais e mais do Senhor. Coloca, meu Deus, o teu espírito, meu Pai, cada dia mais fortalecido dentro da gente e que a gente tenha vontade, meu Pai, de ganhar almas, porque o Senhor tem sede, cada dia que se aproxima o final, o Senhor tem sede de almas, meu Pai. E a gente também tem que ter essa sede, Senhor. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, por mim e por toda a família Sacrifício, visita cada uma de nossa família, cada ente, meu Pai, essas pessoas que pedem oração no nosso grupo, visita, meu Pai. Aquele propósito de Dona Adriana, meu Pai, que fique firme nos nossos corações, pedindo por cada uma da nossa família e que a nossa família venha a ser salvo, porque o Senhor promete salvaria a mim e a nossa todos nós, a nossa casa. Então é promessa do Senhor, mas é promessa para quem quer te ser ganho pelo Senhor, para o Senhor, meu Pai. Não é qualquer um, é salvaria tu e a tua casa, quem quer o Senhor, mas quem o rejeita vai ver a rejeição naquele dia. Então, meu Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, com temor e tremor, eu entrego essa oração nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor ouviu e que o Senhor atende todas as orações que é feita com sinceridade, meu Pai. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês. Quinta-feira tem mais.